Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo iniciando aqui no canal. Eu sou o Leonardo Oliveira e eu quero trazer um assunto bem interessante hoje para quem já está no marketing digital e vive disso e para quem também está pensando em entrar. Eu tenho uma assessoria de marketing digital e tráfego pago e vendas, né? Há 2 anos já que eu trabalho com isso. Estou falando aqui do nosso escritório físico em Porto Alegre e eu quero dividir esse vídeo em 4 tópicos que estão nos levando a um objetivo muito importante. Agora este mês é novembro de 2025 e a gente está a 10% de bater a nossa meta anual, a nossa meta principal da empresa. E nós temos como objetivo criar uma empresa que vai faturar 1 milhão por ano, né? Isso numa escala de 1 ano. Obviamente o nosso objetivo é aumentar isso, mas essa é a nossa primeira meta e nós estamos aí a 10%, falta apenas 10% para a gente bater isso. É um faturamento bem expressivo, né, para uma assessoria de marketing. Quem está nesse ramo sabe que não é fácil, porque ter uma assessoria de marketing, de tráfego pago hoje, não é só a venda na frente que constrói um faturamento, que constrói lucro, que constrói LTV. E sim, né, a consistência disso com um LTV bom e com os clientes que entram e não saem, né? Então esse é o nosso maior objetivo. Colocar clientes para dentro e fazer com que eles fiquem, né, o máximo de tempo possível, renovando o contrato e pagando uma recorrência de mês a mês. Então, por isso que eu separei 4 tópicos que nos levaram até aqui. Hoje nós temos uma estrutura bem legal, física, nós temos aí gestores de tráfego, nós temos time comercial, estamos com vagas abertas. Então, o que eu vou trazer aqui é algo consistente, é algo que a gente aplica no dia a dia e vem nos dando um resultado bem expressivo, tá? Primeiro tópico, então, que a gente vê que foi muito importante para chegar até aqui, a gente escolheu um nicho e se especializamos nele. Então, hoje, eu venho percebendo, e de acordo com os nossos concorrentes, o que a gente estuda desse mercado, é que não tem espaço mais para ser genérico. Não tem espaço para ser genérico. Quando tu é genérico, atende todo mundo, principalmente para quem está iniciando, é muito difícil o posicionamento, a comunicação e até mesmo o método de resultado para cada cliente. Porque o método de resultado que você vai usar para uma clínica odontológica, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não vai dar certo para um advogado, porque são públicos completamente diferentes, completamente distintos. E quando você está iniciando, né, você inicia ali com no máximo um sócio, né, e é impossível você conseguir entregar resultado e ainda assim cuidar do resultado da sua empresa quando você é genérico. Então, eu vejo que hoje em dia, né, para te ter resultado de fato, ser específico é muito importante, porque a sua comunicação vai estar direcional, o seu método vai ser específico na dor daquele cliente, os seus anúncios serão específicos e você vai ter uma comunicação muito mais clara na hora de vender o teu produto, tu vai entender muito bem do produto do cliente. Então, na minha visão hoje, o melhor a se fazer é pegar uma boa fatia de mercado e ser grande nessa fatia de mercado. Eu não estou falando para você pegar uma pequena fatia de mercado que vai ter ali 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. E sim, uma fatia pequena de mercado, que comparado com todas as empresas do Brasil é algo pequeno, por exemplo, um nicho de restaurante, um nicho de odontologia, e ser grande nessa fatia de mercado. Então, na minha visão, nichar para quem está iniciando é muito bom, e nichar para quem quer escalar uma operação ali que já está faturando seus 20, 30 mil por mês, também vai te ajudar, porque tu vai conseguir trazer clientes de forma mais fácil, mais direcional, e o teu método ele já vai estar validado para que essas pessoas entram e fiquem. O segundo ponto é criar uma cultura de resultado em volta do cliente. Isso a gente é muito bom e desde quando a gente iniciou a empresa, eu e o meu sócio Pedro, a gente conversou muito sobre isso. A gente já trabalhou anteriormente em outras agências de marketing, prestando serviço sozinho, então a gente tinha já essa visão muito bem estabelecida, que é entregar resultado de fato para o nosso cliente, mudar a vida do nosso cliente. Essa era a nossa maior busca e hoje é a nossa maior motivação quando a gente está falando aqui de um resultado da nossa empresa em si. Quando tu cria uma cultura de resultado muito bem estabelecida e tu consegue passar isso para as demais pessoas da equipe, a gente cerca o nosso cliente com o nosso método que não tem desculpa que faça com que ele não tenha retorno sobre o investimento.
Então hoje a gente já conhece muito bem o produto do nosso cliente e a gente sabe exatamente como fazer ele ter resultado. E se ele não tem resultado na primeira etapa, a gente já sabe exatamente qual o segundo plano para que ele tenha resultado. Então a gente tem uma escada dentro do nosso processo que se o cliente não se encaixa aqui, ele vai se encaixar aqui. Se ele não se encaixa aqui, ele vai se encaixar aqui. E se ele não se encaixa hoje na cultura da empresa, já aconteceu muitas vezes até mesmo de nós demitir cliente. Por quê? E por que demitir cliente e por que isso favorece o resultado da sua empresa, da sua agência de marketing? Porque tem clientes que às vezes eles não têm essa cultura de resultado. Eles têm a visão distorcida do que é ter um retorno sobre investimento com marketing. E muitas vezes esse cliente vai tomar muito do teu tempo e tu vai estar deixando de depositar o seu tempo, da sua equipe, em novas estratégias, em clientes que já viram como o jogo funciona e estão querendo fazer acontecer. Então hoje nós temos um objetivo aqui, é mudar a vida dos nossos clientes. Nós já temos diversos cases que aconteceram isso e a gente não sossega enquanto o nosso cliente não tem resultado. Então se ele não tem resultado financeiro com o nosso serviço, é algo que nos incomoda. Então a gente se reúne, a gente monta plano de ação, a gente executa, a gente analisa, a gente acompanha, até que de fato ele tenha esse retorno. Então por isso que hoje o nosso LTV médio aqui é mais de 6 meses. Então hoje o nosso cliente entra e ele fica no mínimo 6 meses com a gente, porque nós estabelecemos uma cultura de resultado e nós mostramos isso desde o início. Desde o onboard do cliente ele já consegue perceber isso. Então aquele cliente que tem essa visão, ele quer mudar de vida, ele quer fazer acontecer, ele fica com a gente, ele tem esse resultado. Aquele que não tem, aquele que dá muita desculpa, aquele que tem a visão muito distorcida, a gente não consegue de fato até mesmo trocar essa visão dele, acaba que ele é expelido da empresa. Tá? Então, você que hoje está pensando em entrar nesse meio de assessoria de marketing, prestação de serviço de tráfego pago, tenha isso muito estabelecido desde o início. Como que você vai entregar resultado financeiro para o seu cliente? Porque esse é o objetivo dele principal contratando uma assessoria de marketing. É vender mais, é faturar mais, é pagar a assessoria de marketing de forma com que o lucro que está entrando do outro lado seja superior ao valor que ele está tendo como custo. Esse é o objetivo principal. Se você alinhar a visão da sua empresa com seus colaboradores, a sua visão a isso, toda estratégia que você for fazer, todo plano que você for executar, ele vai estar em volta disso, você vai estar alinhado com o cliente e vai dar certo, seu LTV vai ser grande. Então, tenha uma cultura de resultado na sua assessoria de marketing. Um outro ponto muito importante, a gente está entrando aqui no terceiro ponto, escolher as pessoas certas para que façam parte da equipe. Isso é muito importante mesmo. Por quê? Tá? As pessoas certas que vão fazer com que você tenha resultado de verdade. E não resultado ali que muitas vezes você vai achar que tá bom, mas no fim não tá. Hoje nós temos uma cultura muito de fazer acontecer aqui. A gente fala que a galera aqui tem que ter sangue no olho. Ela tem que ter vontade de mudar de vida. Mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. E nós entregamos a empresa, né, de forma com que isso seja um meio para que elas conquistem isso. E era algo que a gente estabeleceu desde o início. Os nossos clientes vão mudar de vida e os nossos colaboradores também vão prosperar com a gente. Então isso é uma cultura. A gente quer que todo mundo cresça aqui. Cresça psicologicamente, cresça como pessoa e cresça financeiramente também. Só que também a gente precisa de pessoas que sejam capacitadas a isso, mas não só capacitadas, mas sim tenham a vontade de fazer isso. E a gente está chegando num faturamento anual, né, um faturamento mensal, que para o número de pessoas que nós temos é irreal. É irreal para o número de pessoas que nós temos na equipe. Mas por que isso? Porque nós escolhemos as pessoas certas. As pessoas que, se elas não sabem, elas são humildes para perguntar e querer aprender e estar agregando e agarrar esse sonho com a gente. Esse é o principal ponto. Então já aconteceu de vir pessoas com a visão distorcida e com objetivos secundários, né, que a gente conseguiu perceber logo no início e, obviamente, foram expelidas do ambiente. Então a gente consegue perceber isso muito rápido e remove essa pessoa do ambiente. Agora, aquela pessoa que ela quer crescer, ela quer ficar com a gente, ela quer mudar de vida,
ela quer prosperar de fato e quer fazer parte de algo maior, aqui é o lugar dela. E você deve fazer a mesma coisa. Você deve encontrar pessoas que querem agarrar o sonho junto contigo e têm a mesma visão que a sua, que não façam as mesmas coisas que tu faz, mas sim são as melhores nos setores dela. Obviamente, a responsabilidade muitas vezes de deixar essas pessoas melhores é os processos da sua empresa e a forma como você executa isso no dia a dia e lidera essas pessoas. Isso é outro ponto. Só que quando a gente encontra as pessoas certas, as pessoas que estão alinhadas com o objetivo da tua empresa, você vai ver que elas vão agregar de acordo com o teu processo. Isso é muito importante. Então, dê muita atenção. Você que está iniciando agora, se você está à busca de um sócio, se você acha que vai precisar, escolha bem. Se você já tem sócio, se você está na fase de contratação, monte um plano de contratação muito bem estabelecido. Foi o que nós fizemos aqui. E eu posso trazer uma hora aqui o nosso processo de contratação, como que funciona. É um processo simples, mas com alguns critérios que têm dado muito certo. Tá? E um quarto ponto, e não é porque é o último que é o menos importante, na minha visão ele é o mais importante de todos, é o que a gente coloca Deus à frente da empresa em cada decisão. Então hoje nós somos uma empresa cristã e nós falamos isso para os nossos clientes, nós falamos isso logo no início, antes do cliente fechar com a gente na parte de venda. Muitos dos nossos vendedores eles citam isso. Então hoje nós somos uma empresa que segue princípios bíblicos e, sem dúvida nenhuma, é isso que vem nos ajudando cada vez mais. Nós temos Deus como nosso sócio primário. Então, toda decisão de contratação, toda decisão de um passo importante, como pegar um escritório físico, como montar um escritório físico com móveis planejados, como qualquer decisão que a gente sabe que tem um peso e tem uma consequência, caso dê errado, a gente coloca Deus na frente, a gente coloca nas nossas orações, e isso vem surtindo um efeito muito bom. Isso vem nos dando muito resultado. Ah, mas Leonardo, está confundindo as coisas. Está colocando religião junto com empresa, não está fazendo sentido. O que eu estou trazendo aqui é o que deu certo para nós. Tá? Então, isso é o nosso dia a dia e é o que vem dando certo para nós. Nós estamos aí com uma série de colaboradores ativos, um LTV médio de no mínimo 6 meses, um faturamento de 1 milhão ano, um faturamento bem interessante mensal, e a empresa vem crescendo. Só que esse crescimento eu não atribuo a mim. Eu não atribuo a mim. E eu não atribuo ao meu sócio também. Esse crescimento eu atribuo a Deus. Porque nós entregamos as decisões na mão dele e nós colocamos ele como o principal dessa empresa. E é o que tem dado resultado para nós. Se você está iniciando hoje nesse meio, você sabe que não é fácil. Não é fácil empreender. Hoje o mundo ele vai contra o teu propósito, ele vai contra o teu crescimento. O pecado hoje ele te leva para longe do teu propósito. Então, eu levo isso aqui como um propósito de vida, para mudar não só a minha vida, da minha família, das pessoas com que eu convivo, das pessoas com que eu trabalho, dos meus clientes principalmente. Então, ele tem que estar no centro disso. Jesus é a base da nossa empresa. Eu te dou um conselho, tá? Se você quer entrar nesse meio, se você quer ter sucesso nos seus negócios, se você seguir esses 4 pontos que eu disse agora, eu tenho certeza que vai dar certo. Um grande abraço, me siga no Instagram, se inscreve no canal e vai vir mais conteúdo, ok? Abraço, tchau, tchau.